Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre como cuidar das roupas de inverno, certo? É importante, né? Porque já que tudo que a gente compra, né, são investimentos e é bom a gente cuidar dos investimentos que a gente faz. E as roupas não ficam nada atrás, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui meu roteirinho para não esquecer de nada para falar para vocês. Bom, as peças de inverno normalmente tricôs, né, malhas de tricô, como pode ser tudo, né, cachecol, gorro, luva, mesmo os que não são exatamente de malha de tricô ali, né, como os casacos mais pesados, tudo requer um cuidado especial, principalmente porque são peças que a gente usa sazonalmente. Então, aqui no Brasil, né, a gente passa muito tempo do ano mais com o tempo, com a temperatura alta do que temperaturas baixas, né? Então, elas ficam mais guardadas do que em uso ali no dia a dia. Então, é importante cuidar, pensar no cuidado que a gente vai ter com elas para que elas não se estraguem tão rápido. Porque a gente tem que pensar que qualidade é diferente de durabilidade, né? Os conceitos são diferentes e muitas vezes a gente pensa assim, isso pode acontecer com peças que você julga ter pago barato e ter pago mais caro. Então você pensa, putz, mas eu paguei tão caro nessa blusa, nessa peça e tal, e ela já estragou, né? Putz, mas você tem que pensar, você olhou para ela, olhou para a etiqueta de composição ali para ver quais são os cuidados que você tinha que tomar para lavar essa peça da forma correta, para que ela não estrague rapidamente. Você cuidou de fato ali dela, né? Pensou na hora que estava lavando ou simplesmente só foi lavando e... Então, assim, são peças normalmente mais delicadas, são malhas, né? São peças que são maleáveis ali. Então, qualquer coisa que você faça com mais atrito, com mais força, pode estragar essas peças, né? Então, é importante pensar, primeiramente, olhar a etiqueta ali. Eu sei que muitas vezes tem aqueles símbolozinhos que ninguém entende muita coisa, então eu vou mostrar aqui pra vocês uns... Deixa eu ver aqui, colocar aqui pra vocês na tela. Aqui temos 6 símbolos que são bem comuns de aparecer nas etiquetas. Então, esse primeiro do triângulozinho com o X em cima, não usar alvejante, né? Então, são peças para você não usar esses produtos químicos que podem estragar a roupa em questão, né? De clarear, de fazer manchas, enfim. Depois, esse tanquezinho de água com a mãozinha. Então, são peças que são mais delicadas e que o interessante é que elas sejam lavadas à mão. Eu sei que lavar a mão requer mais tempo, né? A gente tem uma vida muito corrida hoje em dia, então é mais complicado, eu entendo isso. Então, você analisar para pelo menos, então, saber que como tá aquele símbolo, ela requer um pouco mais de cuidado. Então, colocar em aqueles saquinhos próprios para lavagem de roupa, para colocar na máquina de lavar, ou mesmo cuidado para pôr na máquina de lavar. Então, virar do avesso a peça, não pôr ela, né, do lado direito, virar do avesso para pôr, dar uma leve torcida nela e encaixar na máquina de lavar, não jogar ela lá de qualquer jeito, para ela ficar doida lá. Então, cuidar, né, de como você vai colocar aquela peça dentro da máquina. Importante, a temperatura da água é muito importante. Sempre pensar em usar água na temperatura ambiente para fria.
A água quente tende a encolher a peça, né? Porque ela entra em contato com o fio, com a trama ali e acaba encolhendo a peça. Então ela pode, né? Quando você tirar da máquina, você fala, gente, o que aconteceu? Uma peça de uma criança pra mim. Então, complicado. Aqui, importante, esse símbolozinho do quadradinho com uma bolinha, então, como se fosse um tambor cortado. Não colocar na secadora. Secadora, eu acho que é o grande vilão atual das nossas roupas, né? Porque ela usa a temperatura quente, né? Para poder secar claramente. E a temperatura alta, ela estraga muito, 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 muito as peças, né? Porque elas entram em contato ali, como eu falei, a mesma coisa que acontece com a temperatura da água, acontece com a secadora também, e ela encolhe, né? Faz encolher o fio, e aí já viu, né? Quando tira da secadora, o que se transformou? A sua blusa. Então, também não misturar, né? Peças coloridas com peças mais claras, né? Ou separar por cores claras, cores escuras, as cores que podem misturar ali, né? Cores coloridas. E muitas vezes até pensar por tipo de tecido, né? Às vezes um tecido mais encorpado com um tecido mais encorpado, camisetinha, né? Malha, t-shirt com t-shirt. Aqui a gente tá abrindo, né? Além do tricô, mas importante pensar nisso também. Tudo para que a sua peça dure mais, né? Então, e aí depois, aqui, esse ferrinho de passar, né? Então, com um pontinho, ele significa que a temperatura máxima dele vai ser os 40 graus aqui. Aí depois a gente tem esse quadradinho com um traço e o quadradinho com como se fosse um varalzinho, que na verdade é um varalzinho mesmo, né? Essa do varalzinho é que a peça deve ser seca na vertical, então pendurada. Então você pode pendurar aquela peça e secar ela daquela maneira, vai estar tudo certo. Essa outra que tem o traço na horizontal é importante que você seque a peça deitada, então esticada em alguma superfície para que ela seque ali. E isso é extremamente importante para peças de tricô. Por quê? Quando você seca a peça pendurada, ela começa o quê? A esticar. Então vira aquela linguiça no varal, né? E quando você vai usar, a peça tá tipo o dobro do tamanho. Porque a malha, o nome diz malha maleável, né? São palavras ali com indo para o mesmo significado. Então são peças mais maleáveis, né? Como é formado, né? O tecido dela, ela faz com que ela tenha uma maleabilidade mesmo e ela estica mais, né? Tanto que se você puxar, não é um tecido, um outro, vamos pensar, um veludo, por exemplo, que não tenha elastano, se você puxar ele assim, ele não vai esticar. Agora, o tricô, a malha ali, se você puxar, ela vai esticar. Então, isso também vai para a hora de armazenamento. Quando formos guardar essa peça, você guardar essa peça pendurada no cabide dentro do armário, também aos poucos ela vai esticando e vai virando aquela linguiça. Então, isso vale para, sei lá, tudo de tricô, saias, né, que a gente pode querer pendurar, saia, blusas, cardigans, tudo. Então, o interessante é guardar essas peças dobradas, colocar em prateleiras ou colocar na própria gaveta, organizar por cores, né, das cores claras para as cores escuras. É um truque interessante também, porque você consegue, na hora que você abre a gaveta, aquilo te passa uma sensação boa e você consegue enxergar ali todas as peças que você tem. E também guardar, se você for
guardar mais, né, separado. Putz, meu armário é pequeno, eu tenho que acabar fazendo de fazer essa separação, né, um pouco de peças de muito inverno para muito verão, então eu acabo trocando, né, quando começa a mudar o tempo, e aí eu acabo guardando no maleiro ali e tal. Guardar elas num saco de TNT, aquele saquinho, sabe aqueles saquinhos que vem em sapato hoje em dia, que vem, quando você compra um sapato vem um saquinho? Então, guardar naquele tipo de saco, porque eles são respiráveis. Então, porque se você guardar num saco de plástico, algo do tipo, ela não vai respirar e pode começar a criar mofo, cheiro, e não é interessante, né? Porque isso também vai acabar desgastando a sua peça. Quando você for pegar, vai te dar mais trabalho para cuidar dela. Então, essas peças respiram, porque elas têm uns buraquinhos, né? Acaba sendo um tecido mesmo ali respirável. Então é interessante. Aquelas capas que cobrem também peças, blazers não, blazers também, né? Mas casacos, sobretudos, e às vezes as pessoas gostam de colocar aquelas capas. Nunca usem aquelas capas que vêm da lavanderia de plástico, né? Porque o plástico não vai deixar respirar. Comprem capas, façam capas. Se vocês não têm esses saquinhos, pode comprar o TNT por metro e fazer saquinhos, né? Gruda ali com uma cola quente, qualquer coisa, não precisa exatamente costurar, né? Não é esse o ponto, dá pra fazer de forma fácil e que vai ser muito, muito útil pra usar. Aí aqui, opa, e a Binha linda, deixa eu sair aqui. Não. E aí as peças, sempre vocês podem, é importante pensar, né? Então, retomando, pensar na hora da lavagem também, que eu não falei, que estava anotado aqui, o uso do sabão. Importante usar sabão líquido, porque o sabão em pó, ele acaba deixando os resíduos dele no meio das tramas, né? E não saem totalmente na hora do enxágue ali da máquina. E isso acaba deixando a peça mais dura, sabe? Quando você pega um tricô e ele tá meio endurecido, meio esquisito, assim, pode ser por conta ou da quantidade grande que foi colocado de sabão, né? A mais do que deveria. E mesmo a quantidade certa, às vezes pode causar isso também. Então é importante usar sabão líquido, tá? E aí, como eu falei, o grande segredo, eu acho que é olhar a etiqueta de composição ali que vem nas peças, e colocar e ver os símbolozinhos que elas estão falando ali. Dá para encontrar na internet quais são os significados para entender como fazer e para pelo menos, né, ter uma noção de se tá escrito ali que é para lavar a mão, é porque é uma peça realmente delicada. Então eu tenho que tomar mais cuidado, mesmo que eu for usar a máquina de lavar, tomar mais cuidado na hora de lavar, pensar na temperatura da água. Claro que malhas, né, tricôs como um todo não são feitos para passar também, né? Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo, é natural de todo mundo saber. E pensar na hora de colocar na máquina de lavar, como vai colocar, na hora de armazenar também, pensar em como vai armazenar para que elas não criem deformidades. Então colocar essas peças no cabide, elas podem criar aquelas marcas no ombro, sabe? Quando você coloca uma roupa no cabide e aí ela fica com a marca do cabide, assim. E tem peças que é bem difícil de sair aquela marca, sabe? Então, tomar cuidado, deixar elas dobradas dentro de gavetas, em prateleiras, fazer uma organização ali por cores, se for o caso, colocar dentro de sacos de TNT. Às vezes, se a peça for grande, você fizer um saco de TNT de uma cor ali, que você não vai estar vendo a peça, ou fazer uma janelinha, né, e colocar pode ser um plástico, né, que for um pedacinho, né, porque não vai ser a peça inteira o saco inteiro de plástico, uma janelinha para você ver qual peça é,
Ou, em vez da janelinha, fazer... Pessoas mais organizadas vão gostar disso. De fazer como se fossem umas tagzinhas, né? Então, umas etiquetonas, assim. Você fotografa a peça, imprime e cola nessa tagzinha e pendura no cabide. E aí você vai ter a foto da peça ali, e quando você olhar, você já vai saber qual que é a peça. Caso você esqueça qual é, né? E pensar que as peças a gente usa, né, por tempos mais curtos aqui no Brasil, por sazonalidade. Então é importante cuidar delas, ter criar uma autorresponsabilidade pelas peças, pelo investimento que você fez. E muitas vezes parar de ficar culpando, porque essa peça é uma porcaria, porque essa marca, isso e aquilo. Primeiro ver, você fez tudo que você poderia ter feito para cuidar bem dessa peça, para que ela tenha uma durabilidade ou não, né? Para depois criticar a qualidade da peça. Claro, existem peças de má qualidade mesmo, tecidos que não são feitos com uma boa matéria-prima e tal, mas pensar que tem diferença de qualidade para durabilidade. Qualidade não está baseado somente no preço, a gente consegue achar peças de ótima qualidade com um preço que no seu julgamento vão estar ali mais abaixo, e cuidando das peças vai ser super, super interessante. E aí eu quero deixar o convite para vocês. Eu vou deixar gratuitamente o link para um e-book, né, de 13 dicas para cuidar bem das suas peças, dos seus tricôs, das suas lãs. Vai estar o linkzinho lá para vocês baixarem esse e-book gratuito, tá? Lembrando que essa é uma série de lives durante esse mês de setembro inteiro, esse setembro amarelo aqui na Feira da Moda Inverno. E estou eu, consultora de imagem e estilo, estamos fazendo lives semanais, eu de quarta e sexta às 3 da tarde. Então, semana que vem a gente volta com mais 2 lives para vocês. Elas sempre vão ficar gravadas no IGTV, então para quem quer rever, para quem ainda não viu e vê pela primeira vez, para quem viu e fala, putz, lembrei de fulano, fulano vai gostar de saber dessa dica, de saber isso e tal, encaminha pra pessoa, manda. Se a pessoa tiver dúvida também, fiquem bem à vontade, tá bom?